Deus seja louvado. Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que se encontra no livro de Jó, no capítulo 37. O assunto da palavra é: o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Glória a Deus. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz, não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos, e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência, que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem, quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem, por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Então esta é a palavra que diz para nós: o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Aqui faz uma explanação do poder das ordens de Deus, que tudo colocou em ordem. Fala aqui da chuva, fala sobre a neve, fala do vento, glória a Deus, fala da geada, fala dos relâmpagos, dos trovões, do poder de Deus, da chuva, do aguaceiro que desce do céu para molhar a terra, para produzir, para regular as plantações, glória a Deus, sobre a face da terra, aleluia. Bendito Deus, para germinar. E assim a palavra de Deus para nós, glória a Deus, cheia de mistérios, mas é como uma chuva, glória, de bênção sobre nós. A palavra para nos regar, para nos alimentar e ensinar o que procede, os preceitos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui fala das ordenanças de Deus, da sua organização, do seu poder, que nada se iguala a Deus,
que mantém este universo, os astros no céu, regulados, todos bem ajustados, glória a Deus, como um reloginho cheio de engrenagem, trabalhando certinho e mostrando as horas para nós. Glória a Deus. Então, todos nós somos como engrenagens de um aparelho, de um relógio, temos que estar ligados umas nas outras, glória a Deus, em amor, em santificação, glória a Deus, para que, trabalhando, possamos produzir, glória a Deus, dar o resultado daquilo que se espera de nós, aleluia. Então todo homem deve temer a Deus, glória a Deus, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria. E Paulo diz em certo lugar, ou não vos ensina a própria natureza. Então, observando a natureza, nós aprendemos aquilo que é de Deus, as coisas de Deus. E por conhecer as coisas de Deus, bem ajustadas, todas trabalhando juntamente, a semente brotando na terra, germinando e crescendo aquela árvore, aquela plantação e dando o resultado que são os seus frutos. Nós vendo as maravilhas de Deus, por todos os lugares que olhamos, vemos as maravilhas de Deus, nas vegetações, nas plantações, glória a Deus, aleluia, nos insetos, nas aves, nos peixes, glória a Deus, e no ser humano, que Deus fez a sua imagem e semelhança, glória a Deus, com discernimento. O homem pode escolher aquilo que quer fazer. O homem é criativo porque Deus deu essa condição para ele. Deus deu inteligência ao homem para analisar. Então analise as coisas que você vê. Não veja com naturalidade, mas com percepção crítica, de análise e ver as maravilhas de Deus em todas as coisas, naquilo que foi criado. Ela fala bem alto sobre o poder de Deus, as coisas que estão prontas e criadas e animadas, e até as inanimadas glorificam a Deus. Glorifica a Deus por ver as obras de Deus, por ser uma obra de Deus. Você sabia que você é uma criação de Deus? Então glorifique o seu Criador. Glória a Deus, aquele que te criou e te formou. Desde o ventre da sua mãe você foi gerado e ali Deus já te conhecia. Deus sabia já de antemão o que você seria na sua vida. Se você aceitaria Deus no seu coração ou se você não aceita Deus no seu coração. O Senhor sabe todas as coisas, sabe o futuro. O Senhor sabe o nosso futuro. E o Senhor nos dá condições, nos oferece a sua palavra, os seus conselhos, nos falando do futuro, o que será no futuro, o que vai acontecer no futuro, para que escapemos do sofrimento e da condenação. Então o Senhor, olhando para a terra e não vendo nenhum justo sequer, enviou o seu Filho para resgatar o ser humano do pecado, e todo aquele que nele crer não será confundido. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então os profetas vieram anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo e o que Deus fará ainda no final. E muitos temeram, muitos creram na palavra e serviram a Deus. Glória a Deus. E hoje também a palavra chega para você. Chega o convite da salvação. Chega o alerta
falando, convidando para, em nome do Senhor Jesus, entrar na cidade, glória a Deus, entrar, se alistar neste grande exército da salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso capitão, o nosso pastor, que guia as suas ovelhas para águas tranquilas, para verdes pastos, glória a Deus, para a sombra, glória a Deus eterno, para o descanso e o repouso, aleluia, glória a Deus. Então não demore, venha a Cristo sem tardar, dobre os seus joelhos, faça uma oração e rogue a Deus a misericórdia, confesse a Deus que é um homem pecador, que é uma mulher pecadora, e busque, Senhor, revela, Senhor, para mim, glória a Deus, a tua palavra, os seus conselhos, o caminho da salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, glória a Deus. E ele disse que ninguém vem ao Pai porque ele está ao lado do Pai, ele está junto com o Pai na glória, à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Glória a Deus, conheça as obras de Deus, conheça a palavra de Deus. Eis aqui a palavra de Deus. Conheça ela lendo a palavra de Deus ou ouvindo a palavra de Deus, que Deus manda até você. Alguém falar da salvação, da vida eterna em Jesus Cristo, abra os seus ouvidos, deixe a palavra penetrar no seu coração e germinar e crescer e saltar, criar uma fonte inesgotável. Eis aqui uma fonte inesgotável, glória a Deus, que salta para a vida eterna. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais você glorifica a Deus. Aleluia, mas peça o conhecimento para Deus, peça a luz. Senhor, dá-me a luz para compreender qual seja a altura, qual seja a largura, qual seja a profundidade, qual seja a medida, Senhor, que o Senhor pede para nós, porque a palavra nos coloca limites, a palavra é uma cerca à nossa volta para onde ela estabelece limites que nós não podemos ultrapassar. Se ultrapassarmos os limites da palavra, corremos risco do inimigo nos devorar e nos destruir. Então o Senhor nos dá proteção dentro dos limites estabelecidos. Glória a Deus, dos limites da sua palavra, da sua sã doutrina, da doutrina do Senhor. E para você conhecer a doutrina do Senhor, você precisa ler a palavra de Deus. Aleluia! Aqui fala sobre o poder de Deus, da chuva, das nuvens, dos relâmpagos, dos trovões, glória a Deus, do aguaceiro que cai na terra e faz produzir, aleluia, e agora está caindo sobre você uma chuva da palavra de Deus, uma chuva de bênção, glória a Deus, para regar o seu coração, para que a palavra, a semente lançada lá dentro, venha a germinar e a crescer e dar frutos, glória a Deus, frutos para a vida eterna, glória a Deus. Então, aproveite e leia aqui no livro de Jó, no capítulo 37, que o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o dia do Senhor. Vai chegar o dia do Senhor, que ele entrará em juízo com toda a carne, e todo aquele que fizer a vontade de Deus, glória, conforme está neste livro, entrará para o seu reino. O Senhor dirá: bem, bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Mas para o que não faz a vontade de Deus,
o Senhor dirá: sai de mim, homem que não guardou a palavra de Deus, que não fez caso, fez descaso, deu de ombro, virou as costas para a palavra quando ela chegava até você. Não te conheço. O Senhor dirá que vai dizer: nunca vos conheci, porque outros também estão usando a palavra de Deus como capa de malícia. Para esse o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Eles vão dizer ao Senhor: ah, Senhor, mas em teu nome nós fizemos maravilhas, nós curamos os enfermos, nós pregamos a tua palavra. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Para aqueles que usam a palavra como capa de malícia, que usam a palavra para arrecadar, para juntar tesouros na terra, riquezas, às custas dos pequeninos, pedindo doações e usando para si mesmos, se enriquecendo às custas da palavra de Deus. A esse o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque está escrito na palavra de Deus que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, na glória de Deus, mas todos aqueles que fizerem a vontade de Deus. Então não é só pelo falar, pelo proferir com a sua boca, mas pelo praticar, pela prática da palavra de Deus. São as duas coisas, é o falar e o caminhar, o praticar, o viver pela palavra de Deus. E viver pela palavra de Deus é fazendo a vontade de Deus, cumprindo os preceitos, andando nos limites do Senhor, aleluia, e não viver da palavra pelo que pode ajuntar, buscando doações das pessoas. Não é dessa forma, mas viver praticando, anunciando, reverenciando a misericórdia, o poder de Deus, aleluia. Então vamos ficar com esta palavra, leia novamente e busque esclarecimento espiritual, busque de Deus, reflita sobre a natureza, sobre as órbitas, glória a Deus, sobre essa maravilha que Deus fez, este mundo habitável, e os astros, a lua, o sol, as estrelas, glória a Deus, as estrelas cintilantes no céu, glória a Deus, aleluia, e todos têm o seu caminho. O Senhor ordenou o caminho para as estrelas, para este mundo, para o sol, para a lua, e eles não fogem das ordenanças de Deus. Então Deus também ordenou um caminho para você. Não saia dele, entre no caminho, na órbita do Senhor estabelecida por Deus. Não saia dele, não saia desse caminho, glória a Deus. Busque entrar, se está fora da órbita. A palavra recomenda que você entre em órbita, glória a Deus eterno, na rota, no caminho estabelecido por Jesus Cristo. Aleluia! Então ficamos com esta palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.